Olá, meus amigos. A paz do Senhor Jesus. Leitura: Josué, capítulo 8. Josué, capítulo 8. Título: A conquista da cidade de Ai. Então, o Senhor disse a Josué: Não tenhas medo, nem te assustes. Toma contigo todos os guerreiros, levanta-te e avança contra Ai. Eu te entregarei nas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei, como fizestes a Jericó e a seu rei. Todavia, podereis tomar os seus despojos e o seu gado. Prepara a emboscada à cidade, por detrás dela. Meus amigos, se você prestou bem atenção aqui no versículo 2, o Senhor disse: Eu te entregarei a cidade de Ai, assim como fiz a Jericó. Todavia, vocês podem tomar dos despojos da cidade de Ai. Quando o Senhor Deus mandou que Josué e o seu povo invadissem a cidade de Jericó, o Senhor disse que eles não trouxessem nada do anátema. O que é anátema? São oferendas a deuses. E tudo ali era para ser enviado à casa do tesouro do Senhor. Mas Acã, ele cobiçando ali do anátema daquela cidade, são os despojos: prata, ouro, vestimenta, qualquer coisa. Só que, sendo anátema, é oferecido a deuses e ao mesmo tempo é maldição se você trouxer consigo. Foi exatamente o que Acã fez. Acã tomou do anátema, e quando ele tomou do anátema e trouxe para Israel, ele trouxe também a ira de Deus. Então, quando Josué foi invadir a cidade de Ai pela primeira vez, eles perderam. Morreram ali mais de 33 mil homens. Então Josué rasgou sua roupa e foi em oração a Deus, perguntando por que aquilo tinha acontecido. Então o Senhor disse: Vocês desobedeceram-me, trouxeram do anátema, e assim Israel não pode contra Ai. Tirai primeiro do meio de vocês o anátema, que é maldição aos homens, a qualquer um, mas oferendas a Deus, a deuses, né? Eles ofereciam aos seus deuses e agora teria que ir para a casa do Senhor. Então o Senhor disse: Tire do meio de vocês do anátema, e assim eu serei com vocês, porque enquanto estiver lá, eu não estarei com vocês. Foi então que Josué reuniu todo o povo e assim ele tirou todo o anátema da casa de Acã. E Acã e toda a sua família e todas as suas coisas, e seu gado, sua ovelha, tudo que pertencia a Acã, foi queimado no fogo. Então o Senhor novamente diz: Não tenha medos, pois eu te entregarei nas mãos a cidade de Ai, e desta vez você poderá trazer os despojos. Ok? Versículo 3. Então Josué se levantou com todos os guerreiros para avançar contra Ai. E Josué escolheu 30 mil homens valentes e enviou-os de noite. E deu-lhes esta ordem: Ficai de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, mas ficai todos de prontidão. Mas eu e todos os que estão comigo nos aproximaremos da cidade. E quando eles saírem contra nós, fugiremos deles, como aconteceu antes. Aqui Josué está dando ordem para as pessoas se prepararem. Eles vão cercar a cidade de Ai. Vão fazer emboscada contra essa cidade. Versículo 6. E eles sairão atrás de nós, até que os tenhamos afastado da cidade. Eles dirão: Fogem de nós, como aconteceu antes. Quando estivermos fugindo deles, saireis da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor, vosso Deus, a entregará nas vossas mãos. Logo que tiverdes tomado a cidade, ateai fogo nela, fazendo conforme a palavra do Senhor. Atenção, é uma ordem que eu estou vos dando. Amigos, Josué colocou guerreiros atrás e dos lados da cidade de Ai.
E assim Josué vinha com mais um grupo, invadindo a cidade de Ai pela frente. Quando os povos de Ai vissem Josué e seu povo, eles iriam sair contra Josué e seus guerreiros. Só que Josué iria correr, e todo o povo da cidade de Ai iria atrás de Josué. E quando todo o povo saísse, então os israelitas invadiu a cidade que estava sem ninguém e iriam colocar fogo nela. Quando a cidade estivesse pegando fogo, Josué visse o fogo, Josué se voltava contra a cidade de Ai. Assim, os israelitas também viriam contra Ai e assim eles estariam cercados por todos os lados. Este era o plano de Deus dado a Josué. Versículo 9. Assim Josué os enviou e eles ficaram de emboscada, colocando-se entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Josué, porém, passou aquela noite no meio do exército. Josué levantou-se de madrugada, passou o exército em revista, e então, com os anciãos de Israel à frente do exército, avançou contra Ai. Todos os guerreiros que estavam com ele avançaram e, aproximando-se pela frente da cidade, acamparam ao norte de Ai, onde havia um vale entre eles e Ai. Ele escolheu cerca de 5.000 homens e os colocou de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. Assim o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente da cidade se posicionaram. Naquela noite, Josué dirigiu-se até o meio do vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todo o seu exército se apressaram. Eles se levantaram de madrugada e os homens da cidade saíram ao combate contra Israel, ao lugar determinado, defronte da planície, mas ele não sabia que havia uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel fingiram-se derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Portanto, todo o exército da cidade foi convocado para persegui-los e, ao perseguirem Josué, afastaram-se da cidade. E não restou um só homem em Ai, nem em Betel, que não saíssem atrás de Israel. Assim deixaram a cidade aberta e perseguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque eu a entregarei a ti. E Josué estendeu a lança que trazia na mão para a cidade. E, quando ele estendeu a mão, os que estavam de emboscada levantaram-se depressa do seu lugar e, correndo, entraram na cidade e a tomaram. E, depressa, puseram fogo à cidade. Nisso, os homens de Ai olharam para trás, viram a fumaça da cidade que subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado, nem para o outro, porque o exército que fugia para o deserto voltou-se contra ele. Bom, aqui foi nesse momento quando Josué se voltou para o povo, né? E, vendo Josué e todo Israel que a emboscada havia tomado a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e derrotaram os homens de Ai. E aqueles que estavam na cidade também saíram contra eles, e assim os homens de Ai ficaram no meio dos israelitas, que os cercaram por um lado e pelo outro, e eles os derrotaram, de modo que não restou ninguém vivo, nem qualquer fugitivo. Mas ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde os haviam perseguido, e quando todos eles haviam caído ao fio da espada até serem aniquilados, todo Israel voltou para Ai e a feriu ao fio da espada. Todos os que caíram naquele dia, homens e mulheres, foram 12.000, isto é, todos os de Ai. Pois Josué não recuou a mão estendida com a lança, até que todos os moradores de Ai fossem totalmente aniquilados.
os israelitas tomaram para si apenas o gado e os despojos da cidade, conforme a ordem que o Senhor dera a Josué. Bom, aqui no versículo 27 diz que os israelitas tomaram apenas o gado e os despojos da cidade, ou seja, não pegaram mulheres nem crianças, todos foram mortos, todos, absolutamente todos. Versículo 28. E Josué incendiou Ai e tornou-a num montão de ruínas perpétuo. Com ela está até o dia de hoje. Como ela está até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou no madeiro e deixou-o ali até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver, jogaram-no à porta da cidade e levantaram sobre ele um grande montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos israelitas, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, isto é, um altar de pedras brutas, nas quais não se usara ferramenta. E eles ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrifícios pacíficos. E ali, na presença dos israelitas, fez em pedras uma cópia da lei que Moisés escrevera. E todo Israel, tanto o estrangeiro como o natural, como os seus anciãos, oficiais e juízes, estavam de um lado e de outro lado da arca, perante os sacerdotes, levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles em frente do monte Gerizim e outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, anteriormente ordenara, para que abençoassem o povo de Israel. Depois, ele leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. E de tudo o que Moisés ordenara, não houve uma só palavra que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, inclusive perante as mulheres, os pequeninos e os estrangeiros que estavam no meio deles. Amigos, eu quero falar um pouquinho sobre essas batalhas que haviam no Antigo Testamento, sobre Israel e os demais povos. A gente pode se perguntar, mas por que tantas guerras? Por que os israelitas tinham que matar as pessoas, invadir as cidades dela? Eu quero que vocês lembrem que quando começa a leitura de Abraão, o Senhor Deus disse a Abraão, levanta os olhos e olha, toda esta terra te darei. Ou seja, enquanto Abraão estivesse vendo ali, olhando tudo que ele olhara, Deus dera a Abraão. Então, aquelas terras todas ali já era pertencente a Abraão e pertencente ao povo de Deus, que eram os descendentes de Abraão. Então, quando o povo ficaram por 400 anos escravo em Babilônia, no Egito, meus amigos, quando Deus os tirou da escravidão, que eles vieram, que o Senhor mandou que eles invadissem essas terras, eles não estavam invadindo terras alheias, mas já eram deles por herança. Eles estavam apenas tomando o que outras pessoas teriam ocupado. Entende? Ali eles não estavam invadindo terras alheias, eles não estavam batalhando por coisas alheias, mas eles estavam batalhando pelo que era um seu, pois eles haveriam herdado por herança, porque Abraão herdou ali e comprou muitas terras ali. Então, eles estavam apenas tirando daquelas pessoas, daqueles outros povos pagãos que adoravam outros deuses, as terras que eram deles por herança, que Abraão conseguira em favor de Deus. Ok? Eu espero que a leitura tenha sido boa, né? Gratificante, que tenha tocado no seu coração de uma certa forma, que você tenha compreendido e que o Senhor possa nos conceder mais e mais vezes, com mais e mais leituras, para que nós possamos conhecer a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, que muitos
hesitam em pregar, que muitos hesitam em falar. Pois de prosperidade em prosperidade é que o mundo hoje está esse caos, que as pessoas só pregam prosperidade e a verdadeira palavra de Deus vai ficando esquecida. Fiquem na paz do Senhor Deus e até a próxima leitura, se o Senhor nos permitir.